Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão, em Tiago, livro de Tiago, Tiago, todo mundo sabe, foi irmão do Senhor Jesus Cristo, foi um dos apóstolos, né, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, e ele escreveu o livro que leva seu nome. Tiago, ele fala sobre, numa passagem, no capítulo 2, sobre acepção de pessoas, sobre as pessoas fazerem acepção. Até mesmo ali ele faz uma referência à sinagoga, na época lá, né, as sinagogas, quando entrar um rico, né, com um anel no dedo e tal, e também entrar um pobre, né, que muitos pegam o rico, colocam no lugar de destaque, a tribuna, e o pobre manda ficar em pé ou ficar ali embaixo do estrado dos seus pés. E ele faz ali uma referência, né? Ele fala sobre que nós não devemos ser assim, devemos tratar todo mundo igual, independente da classe e da posição de cada um. E a palavra, o capítulo todo fala sobre isso, e é muito importante você ler, Tiago 2, leia lá. E eu quero trazer para os nossos dias, né? O que acontece isso? É normal hoje em dia, eu já vi acontecer muitas vezes nas igrejas, porque nas minhas andanças, né, como eu viajei muito, fui para os Estados Unidos, Bélgica, Portugal, Espanha, aqui na Inglaterra, a gente vê quando chega uma pessoa bem, entendeu? O pastor já, opa, você aí, entendeu? É destaque, bota lá, o cara é rico, tem... Ou algum empresário que chega na igreja, ou um político, seja lá quem for, sempre tem, entendeu? Aquele tratamento de destaque. Tudo bem, a Bíblia manda a gente honrar quem tem honra, mas tem muita gente que não tem honra. Eu conheci vários que não tinham honra, estava lá em cima como destaque. Uma vez eu estava numa igreja, não vou dar nome do pastor nem da igreja, por ética, porque também me interessa também atacá-los, assim, né? Ou fazer com que eles fiquem em voga no sentido de pessoas que me conhecem esses pastores. Alguns me conhecem. E esse pastor, uma vez, foi lá pregar um pastor que eu conhecia lá de São Paulo, que era um pastor, aqueles pastores itinerantes que só sabem ganhar dinheiro, sabe? Vendedor, vou dizer assim, um pastor vendedor, entendeu? Um pastor não itinerante, mas ambulante, né? Porque é isso que ele fazia. E esse pastor chegou lá, né, para pregar lá, e eu já conhecia a peça, entendeu? Não gostei, como sempre, não tem unção na voz, não é uma pessoa ungida, uma pessoa que fala, né, decoreba, e tal, terminou lá, tal, e o pastor da igreja, né, fez uma enceradeira danada. Enceradeira é elogiar, né? Encerou o pastor dizendo no púlpito: não, a gente deve dar honra a quem tem honra, não sei o quê. Aí eu fiquei analisando por que ele estava encerando esse pastor. Sabe por quê? Porque esse pastor, ele vive nos Estados Unidos. Ele é de uma igreja lá dos Estados Unidos. É um pastor itinerante, viaja tudo quanto é lugar. Mas ele era do Bom Retiro, da Lapa, onde eu fiz um trabalho lá por 7 anos. E ele hoje mora nos Estados Unidos e é de uma igreja lá dos Estados Unidos, desse mesmo ministério lá do Bom Retiro. E ele, encerando o pastor, eu falei: por que o pastor está encerando tanto esse pastor, né? Mas aí depois eu entendi que ele queria ser convidado para ir para os Estados Unidos. Mas aí é outra história. Ele simplesmente levou várias vezes, não só esse pastor, outros pastores também, muitos que eu conheci, porque, irmãos, Deus me deu, graças a Deus, capacidade de ir em muitos lugares, e você acaba conhecendo um aqui, outro ali, depois você volta a encontrar as pessoas. Às vezes aí você já sabe da índole das pessoas, como em São Paulo, lá, nós viajamos o Brasil inteiro com um espetáculo. Conheci muitos pastores, mas muitos pastores que eu estou falando, entendeu? Esses aí que são, entendeu? Esses pastorecos que dizem que são pastor, entendeu? Esses caras aí. E também muito cantor evangélico, entendeu? Muitos cantores evangélicos.
Entendeu? Tanto que eu sei de muitos pilantras, cantores, estão por aí ainda cantando. Não dá para falar aqui, mas tem muitos pilantras, muito lobo, assim como tem muito pastor lobo, muito pilantra também no meio. E eu fui, né, tipo assim, na igreja, entendeu? E, né, quem cai de paraquedas? Aquele pastor A lá, que eu já conhecia a peça e já sabia até como é que ia ser o culto, entendeu? Então você se decepciona. E as pessoas, quando chegam na igreja, eles são recebidos, sabe? Um empresário mesmo, chega lá. Uma vez, isso eu presenciei, ninguém me contou. Eu tinha um amigo, entendeu? Que era da igreja, que o pai dele queria ser político. De qualquer maneira, queria ser político, tudo quanto é jeito. E o cara era espírita. O que ele fez? Isso, esse meu amigo me contando, e eu fui com ele na igreja e vi lá o pai dele lá em cima mesmo. Ele foi na minha igreja, lá eu não era da Lapa, eu era da Paulistana, Paulistana, Assembleia Paulistana, na rua da onde eu tinha escola de teatro. E ele falou assim, ó, meu pai está desesperado atrás de querer se eleger vereador, e ele botou um terno, foi lá na igreja, se apresentou para o pastor dizendo que também era crente, ele é espírita, é mentira. Eu conheço o pai dele e a mãe dele. E foi lá na igreja, estava lá em cima, lá no púlpito, lá, sentado lá na tribuna, lá. E eu fui na igreja, vi ele lá, falei, meu Deus, você é muito cara de pau, entendeu? E ele falou pro filho, como é que eu chego na igreja, tal? O filho, como assim? Eu quero ir na igreja fazer lá, né, fazer uma aliança com os evangélicos, falar com os pastores e tal. Como é que eu chego para dizer que eu sou crente? Ele falou, tu não é crente, pai? Não, mas eu quero chegar, tal. Você chega lá e dá a paz do Senhor. E ele foi lá, deu a paz do Senhor. Colocaram ele na tribuna. Ele ficou junto do pastor da igreja. Você vê que absurdo. Ele chegou lá se apresentando com uma maleta, tal, não sei o que, dizendo que era tal, e o pastor caiu na lábia dele. Quer dizer, aquilo que eu falei no outro vídeo, entendeu? Homens espirituais discernem tudo e nunca são discernidos. Mas esses homens hoje em dia, pelo amor de Deus, entendeu? Não conseguem discernir nada. O lobo entra, senta, ainda dá uma saudação. Aí aconteceu, estou lá na igreja, daqui a pouco o telefone dele começa a tocar, o celular dele começa a tocar. O culto rolando e o celular dele alto tocando e atendeu na tribuna. Foi bem feito para mostrar, e olha Deus mostrando ela. Ele falou com o pastor, levantou e saiu. O pai desse meu amigo. Isso aí é característica do que acontece em muitas igrejas. As pessoas, entendeu, não têm discernimento, recebem qualquer um, e quando entra um mendigo ou entra um pobre, você está lá atrás, fazem acepção de pessoas, não dão a mínima, não saúdam, não fazem nada. Infelizmente, Tiago fala disso. As pessoas que entram com anel no dedo, tal, ali e tal, e aí a Bíblia ainda continua ali. Fala assim, não são esses ricos que levam o pobre para os tribunais? Entendeu? O Deus, né, a Bíblia diz, o Deus não pegou os pobres para crer nele, para que, né, levarem para o céu. Então, tipo assim, é uma passagem muito profunda que fala da acepção de pessoas. Então, estamos vivendo esse tempo, há muito tempo, mas, né, cada dia está pior. Acepção de pessoas. Se você tem algo que interessa, você é valorizado. Se não tiver, meu amigo, você é esquecido. Mas, glória! O importante é que nós temos um Deus que nos valoriza, que nos exalta, que nos ama, que cuida, que sabe a cada momento, está sempre conosco. Cuidado com esse negócio de dizer assim, eu vou à igreja buscar Deus. Não, tu tem que buscar Ele aqui, Ele está dentro de você. O Espírito Santo mora em você, Ele mexe, fala contigo. Então você não tem que ir buscar, você tem que começar dentro de você, dentro da tua casa, cultuar Deus dentro da tua casa. Quando você vai à igreja, você vai somente se manifestar lá por causa dos louvores, tal, aleluia, adorar a Deus lá, mas aí você já está cultuando a Deus desde a sua casa. Essa história de que vem que Jesus vai estar aqui, não, Jesus está dentro de nós. Entendeu? Então eu agradeço, nós temos um Deus todo, eis que foi me dado todo o poder no céu e na terra. E a Bíblia diz que sem
Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nada podemos sem Cristo, só Jesus. Tudo é em nome de Jesus. Tudo que for fazer, oração, tudo que for é em nome do Senhor. Então nós temos o mais precioso, a joia rara, a flor, né, a rosa de Saron, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então se você tem Cristo, você tem tudo. Tudo. Então, se agarra a esse Deus, que Deus possa te abençoar nessa noite. E nunca faça acepção de pessoa. Não liga que a pessoa chega na igreja e não te dá. Não é mínimo. Importante que Deus acha de você e não que o homem acha. Amém? Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus.